é afirmativa. Amado, boa noite, é bem-vindo também. Com que olhos é que vê esta situação do Burkina Faso? Efetivamente, pode-se dar por certa a tese definida por Leonardo Corinta de que Ibrahim não conseguiu, de fato, resolver com fidelidade todas as razões que o levaram a tomar de assalto o poder em setembro do ano passado. Boa noite, Mustafa. Boa noite, igualmente, ao meu colega de painel 40 e boa noite extensivo a quem nos acompanha por meio das diversas plataformas digitais. Agora é um momento em que é difícil afirmar com clareza e certeza o que pode justificar a tentativa de golpe de Estado que ocorreu no Burkina Faso. Mas dois elementos podem começar a surgir para compreender essa tentativa fracassada de golpe de Estado. O primeiro é que o próprio golpe de Estado efetuado por Traoré cria a possibilidade que surjam novas tentativas de golpes de Estado. Por quê? Porque quando ele efetuou o golpe de Estado, uma das razões que alegou que justificaram esse golpe de Estado foi a dificuldade que o deposto, seu colega militar, tinha em garantir soberania do Burkina Faso e garantir segurança na luta contra o terrorismo. Entretanto, ele efetuou esse golpe em menos de um ano de governação do antigo líder no Burkina Faso. E agora temos essa tentativa de golpe quase no momento em que ele vai completar um ano de governação. Esse é um elemento indicativo que vai nos sugerir a ideia de que há uma parte, seja da população, seja dos militares, que percebe que Traoré não está a cumprir o que ele pretenderia cumprir quando efetuou o golpe de Estado no ano passado. Mas aí surge a questão, será um ano tempo suficiente para que nós possamos medir a eficiência, a eficácia e a viabilidade de um governo, seja ele democrático, seja ele autoritário? A minha perspectiva é de que um ano é tempo irrisório para que possamos medir isso. Tanto é que boa parte dos governos tem tido 5, 7 anos de governação, porque percebe-se ser um período relativamente razoável para medir se houve avanços na governação. Mas no caso de Burkina Faso, eu havia de concordar com o 40 que vamos ter muitas tentativas de golpe de Estado, porque há um imediatismo na procura de solução dos problemas que afetam o golpe de Estado. Agora, se me perguntasse qual é a solução para reduzir esse imediatismo que existe no seio da população e no seio dos militares para resultados palpáveis na luta contra o terrorismo, na luta contra o fraco desenvolvimento, eu poderia usar uma ideia que foi apresentada pela antiga ministra dos Negócios Estrangeiros do Mali, Camisa Camara, que considera que na região do Sahel existe a necessidade de fundamentar-se um novo contrato social que vai permitir, de forma lúcida, à população, aos dirigentes e aos diferentes atores políticos, sociais, econômicos do país assumirem uma perspectiva do futuro que seja adequada para todos esses atores. Porque o contrato social que existe agora é legado colonial. Então, há necessidade de refazer-se esse contrato social na região do Sahel como um todo, mas no Burkina Faso como um caso específico. Amado, ali do outro lado, para também fazer a sua última leitura aqui nesta janela, a França acaba por ser o denominador comum dos golpes de Estado ali na região do Sahel. O Gabão, o Níger também tiveram algum extrato de participação ou, se não, de repúdio a alguma interferência, portanto, de mão externa. O que é que se pode dizer quanto a este denominador comum? Não temos o som, Amado.
Pois. Pois, obrigado, Mustafa. Este denominador comum pode significar muitas coisas. Eu haveria de começar a elencar alguns desses significados e irei explanar como isso funciona na prática. Primeiro, antes da tentativa falhada de golpe de Estado, nós vimos que o Burkina Faso interditou a presença, a comercialização, a divulgação do jornal Jeune Afrique, que é um jornal patrocinado pela França que aborda questões africanas. E, curiosamente, numa das matérias precedentes desse jornal, informava-se que havia instabilidade no seio do exército burkinabé. E, coincidentemente, com grandes aspas, coincidentemente, tivemos a tentativa de golpe de Estado. E esse argumento do líder burkinabé, embora podendo ser um argumento populista, um argumento de fuga para frente, um argumento de procura de bode expiatório, encontra razão quando nós olhamos que, efetivamente, a França não está satisfeita com os sucessivos golpes de Estado que ocorrem na região do Sahel. E como é que nós percebemos isso? Percebemos isso na forma como, por exemplo, a França condenou os golpes de Estado no Mali, no Burkina Faso, no Níger e, aí sublinhamos o I, como a França olhou para o golpe de Estado que ocorreu no Gabão. Exato. Então, percebemos a existência de dois pesos, duas medidas. E essa perspectiva francesa ajuda a corroborar a ideia de insatisfação e de tentativa de recolocar no Burkina Faso um regime que seja viável para os seus interesses na região do Sahel e na África francófona. Pois bem.